Boa noite, irmãos. É um prazer novamente estar aqui na frente para dividir com vocês um pouco mais desse ensinamento da doutrina do Cristo, vista sempre pelos olhos da doutrina espírita, com os óculos da doutrina espírita, que nos abre o entendimento ao que o Cristo realmente queria dizer. Trago um abraço fraterno dos trabalhadores cearenses do Missionário da Luz, a nós, e peço a permissão do auxílio dos mentores da casa e o auxílio do meu mentor na exposição da noite de hoje. Que ela possa ser proveitosa a todos nós. O assunto que eu resolvi trazer hoje, arrependimento, expiação e reparação. Quem de nós não cometeu uma atitude da qual se arrependeu? Quem de nós não sentiu remorso por essa atitude? Quem de nós não se sentiu na obrigação de reparar esse erro? Né? Todos nós passamos por essas situações. E para começar, eu trago essa frase que é do livro Almas Crucificadas, do espírito Victor Hugo. E é uma frase que, apesar de ser uma frase forte, pesada, mas ela serve para abrir o nosso entendimento na noite de hoje. O arrependimento é o látego de Deus vibrando na consciência do delinquente. É pesado, né? Então, se nós pensarmos o látego de Deus, Deus está castigando a gente pelo nosso erro, né? Mas aí, isso é decorrência de séculos e séculos de ensino dogmático das religiões tradicionais. Aquelas religiões que são baseadas lá no Antigo Testamento, onde Moisés nos trouxe aquela ideia daquele Deus vingativo, ansioso, zeloso, ciumento, né? Como diz lá no Êxodo, eu sou um Deus ciumento que pune terceira e quarta geração daqueles que não me amam, não me seguem, não me respeitam. Esse era o Deus que era trazido pelo Antigo Testamento e que instalava o látego dele nas costas daqueles que não cumprissem os seus mandamentos. E esse Deus do Antigo Testamento, colocado no seu trono lá do alto, apontando para baixo, nos mostrando: você errou, você tem que pagar, você vai pagar pelos seus erros. Esse Deus, nós tivemos num momento muito importante na história da nossa humanidade, com a vinda do nosso querido Mestre Jesus, onde ele mudou esse conceito. Ele tirou aquele Deus lá de cima do trono dele, com o dedo apontando para nós, o Senhor El Shaddai, Senhor dos Exércitos, Elohim Sabaoth, né? Que eram chamados os deuses, como Moisés, como Abraão chamava Deus antigamente, no Antigo Testamento. Jesus veio e começou a chamá-lo de Abá, paizinho. Ou seja, Jesus não despessoalizou Deus, continuou deixando Deus com aquela aparência humana que é necessária para o nosso entendimento, que para que nós possamos nos comunicar com Deus, nós precisamos sentir Deus, imaginar Deus como um de nós. Fica mais fácil de nós compreendermos, num primeiro momento, compreendermos Deus, quando nós pessoalizamos Ele, né? Quando nós antropomorfizamos Deus. Só que Jesus mudou aquele Deus vingativo e trouxe Ele lá de cima do trono dele para o nosso lado. Quando ele disse que Deus era nosso Pai, é um Pai bondoso, inteligente e que jamais vai punir os seus filhos por toda uma eternidade por um erro que ele cometeu num instante pequeno da sua vida. A esse Deus que, como o próprio Evangelho diz, quem é o Pai dentre vós que sois maus? Quem é o Pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus não fazeis isso, quem dirá Deus que é toda bondade? Então, Jesus mudou esse conceito. O Deus de Jesus, ele não instalava mais o látego dele na consciência do delinquente.
E num segundo momento, Jesus transcendeu ainda mais essa ideia desse Deus carinhoso e bondoso, lá no trecho do Evangelho, lá de João, se não me engano, capítulo 4, quando ele narra o encontro com a mulher samaritana, e os dois se encontram no poço de Jacó, lá no Monte Gerizim, e aí a samaritana questiona ele, como devo adorar o Pai, e aí Jesus diz a ela, chegará o momento em que não devereis mais adorar o Pai nem no monte, nem no templo. O monte é o Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam Deus, e o templo era Jerusalém, o templo de Jerusalém, onde os judeus adoravam. Chegará o tempo em que nem mais no templo nem no monte, mas aqueles que adorarem o Pai deverão adorá-lo em espírito e verdade. Então Jesus despessoalizou Deus e transformou ele em essência de amor e bondade. E colocou o Deus que antes estava lá em cima, agora estava do nosso lado, colocou ele dentro de nós. A partir desse momento, desse encontro com a samaritana, Jesus introspectou Deus no nosso interior. A partir daquele momento, nós somos, como o próprio Jesus dizia, nós podemos ser deuses. Lógico que conceitualmente, nunca poderemos ser iguais a Deus, mas poderemos nos aproximar muito dele, fazendo a nossa reforma íntima. E é essa reforma, é essa transformação que vem mudar esse conceito desse Deus vingativo e zeloso. E essa transformação para nós é trazida através da doutrina espírita, desses livros aqui, né? Essa imagem que eu trouxe, que eu acho que ela ilustra muito bem essa situação, é uma imagem de uma escultora americana, não me lembro o nome dela, que se chama The Self-Made Man, ou seja, o homem se auto-esculpindo. A gente vê a imagem, acho que não dá para ver muito bem por causa da luz, é um homem que está se esculpindo num bloco de pedra. Ele próprio está se construindo. E é isso que o Espiritismo, que a doutrina espírita nos coloca. Que nós, com o nosso esforço, com o nosso conhecimento, não apenas da doutrina espírita, mas dos evangelhos do Cristo, que nós mesmos nos construamos. Né? E aí trouxe também essa frase do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade, no capítulo 6, o Cristo Consolador, que para mim é uma das pérolas mais bonitas do Evangelho. É uma frase que eu acho que ela traduz todo o ensino do Espiritismo nessa única frase. Quando Cristo, o Espírito de Verdade, diz, bebei na fonte viva do amor. Qual é a fonte viva do amor? Deus. E preparai-vos, cativos da vida, nós, cativos da vida, né? Vida material, não somos cativos da vida, somos cativos dessa existência, né? Para lançar-vos um dia, livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar-vos perfectíveis. Deus não nos criou imperfeitos, Deus não nos criou errados, Deus não nos criou com a propensão ao mal. Deus, como diz lá no Gênesis, criar o homem com a nossa semelhança, imagem e semelhança. Ele colocou as características dele, todas que são todas substantivas, porque Deus não é bondoso, Deus é a bondade. Deus não é inteligente, Deus é a inteligência, como diz lá na pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência superior, causa primária de todas as coisas. Ele colocou a essência desses substantivos dele em nós. Para quê? Para que nós, com o nosso esforço, com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento, nos tornássemos perfectíveis, ou seja, não somos imperfeitos e não somos perfeitos, mas temos em nós o germe da perfeição, ou seja, trabalhando pela nossa perfeição. E aí que vem a grande chave. O que Deus quer? Que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Ou seja, a nossa felicidade, a nossa tristeza, as nossas bênçãos, os nossos males, o nosso céu, o nosso inferno está aqui, na nossa mão, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com os nossos conceitos. Né?
E o Espiritismo, nós temos lá na segunda carta de Paulo, uma frase que é muito impactante, quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O Espiritismo vem tirar da equação da nossa existência o pecado. Para o Espiritismo não existe pecado, existe engano. Então nós vamos, sob os óculos da doutrina espírita, mudar essa frase para o amor cobre uma multidão de enganos. E quando nós nos enganamos, a gente entra num processo de culpa. Mas essa culpa, ela está condicionada àquele ensinamento religioso, tradicional, dogmático, que veio sendo incutido na nossa vida, na nossa existência, há dezenas, centenas, até milhares de anos. E é difícil a gente conseguir, de uma hora para outra, se desvincular desse tipo de pensamento. E aí, com esse tipo de pensamento, nós nos tornamos escravos, voluntariamente escravos desse tipo de pensamento, quando a gente não consegue se libertar deles. E aí, quando a gente começa a remoer esse engano em forma de culpa, vem o arrependimento. E a gente começa a chafurdar isso numa coisa que se chama de peso de consciência, de crise de consciência. Esse aqui deve ter tido um problema, um erro, um arrependimento bem grande, né? Porque olha o tamanho da bolota que ele está carregando ali. E enquanto a gente fica preso nesse peso de consciência, chafurdando nesse peso de consciência, a gente precisa recorrer ao quê para se livrar disso? Normalmente nós nos colocamos numa situação em que nós não achamos que somos capazes de sair disso sozinhos. Mas, por uma questão de orgulho, de vaidade, nós não pedimos ajuda. E aí, o que é culturalmente se tem, digamos assim, se tem como confessor que nos ajuda sempre? Porque a gente não vai pedir ajuda, a gente vai se confessar para alguém, pedir ajuda para alguém treinado para isso. Que antigamente, até pouco tempo atrás, nós tomávamos esse confessor como um padre, um pastor, né, um atendimento fraterno na casa espírita, um amigo, um colega, um familiar, né, usado como confessor. A ciência moderna, sempre em disputa com a espiritualidade, com a religião, ela tira a figura desse confessor, desse padre, desse pastor, desse orientador, e coloca-nos deitados num divã, nas mãos de um psicanalista, psicólogo, de um terapeuta, para que nós possamos aprender a sair desse buraco que nós mesmos causamos com esse nosso engano. E essa necessidade que nós temos de pedir ajuda é errada? Não é errada. Ela é até necessária para que nós consigamos melhorar e seguir na nossa evolução espiritual. E ela é necessária para que a gente aprenda a lidar com... nos libertar. Porque esse inimigo que nos prende nessa situação, ele não está lá fora. Ele está aqui dentro da gente. E os espíritos deram nome para ele. Quando Kardec perguntou, os espíritos deram nome para ele e disseram que ele é uma das maiores chagas da humanidade. Irmã gêmea de uma outra chaga da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho. Quando a gente recalcitra no egoísmo, recalcitra no orgulho, todos os nossos erros que são transformados em culpas e começam a remoer no nosso peso na consciência, e vai aumentando aquela bolotona que o rapaz tinha preso na perna dele ali antes, são gerados pelo egoísmo e pelo orgulho. Por quê? Quando eu me agrido, por exemplo, fumar. A gente sabe que fumar é prejudicial à saúde, tá? Mas é uma opção de cada um. Quem quiser, acha que deve. Quando eu faço uma coisa que eu sei que está me causando problema, que vai me gerar
uma doença no corpo físico, não apenas o cigarro, bebida, outros tipos de droga, comida em excesso, exercício em excesso, trabalho em excesso. Todas essas situações que estão trazendo mal para mim mesmo são recorrentes do meu orgulho. E eu não me admito ser pequeno e não ter condições de cumprir isso. Então eu me prendo nessa situação de ficar me sobrecarregando e fazendo mal a mim mesmo. E às vezes eu entro num processo em que eu sinto, que eu percebo que eu não consigo sair disso e preciso de ajuda. Mas o meu orgulho, a minha vaidade não me permite pedir ajuda. Porque se eu peço ajuda, as pessoas vão achar que eu sou fraco. Tá? Então o que eu faço? Para chamar a atenção das pessoas que estão ao meu lado, sem dar a entender que eu sou fraco, eu as agrido. Eu agrido aquele que está do meu lado para ver se aquele que está do meu lado percebe que eu estou fazendo alguma coisa errada e vem me ajudar, me oferecer ajuda. Porque eu não quero pedir, eu quero que alguém venha me ajudar, porque eu não consigo sair sozinho disso. Tá? E é o que eu já tinha falado, né? A agressão e a autopunição. Né? Eu começo a agredir as pessoas que estão ao meu lado para que elas venham me ajudar. E eu me autopuno porque eu não tenho condições de sair sozinho desse suposto buraco. Né? O culpado tem de pagar pelo seu erro e através dessa autopunição que é imposta pelo outro. E aí a gente, escravo desses dogmas todos, a gente fica substituindo ao longo do tempo a nossa liberdade pela escravidão voluntária quando a gente se entrega a esse tipo de pensamento. E aí dentro dessa visão a gente tem 3 possibilidades que nos surgem. A primeira é a culpa, né, que a gente já falou. Quando eu erro, eu errei, eu entro num processo de culpa que depois vai me gerar um remorso, que vai me chafurdar o peso de consciência, aquela coisa toda. Para exemplificar isso, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 4, tem a história de um rapaz, um jovem, que já na pátria espiritual ele se percebe com o braço seco, né? Aquele braço que não funciona, que perdeu a função do braço. E aí ele vai pedindo ajuda para os espíritos, para os mentores, para os trabalhadores do lado espiritual, para descobrir por que ele está com aquele braço assim. E aí, trazendo as memórias da vida dele, ele lembra que em algum momento da vida dele, ele agrediu o pai dele com aquele braço e o pai o amaldiçoou. Teu braço vai secar porque tu bateu em mim. Durante a vida física, o braço não secou. Mas a cabeça dele ficou vibrando. Meu braço vai secar porque o meu pai me amaldiçoou. E quando ele chegou na pátria espiritual, o braço estava seco. E então o que aconteceu? Ele ficou durante a vida física dele remoendo esse sentimento, essa lembrança, essa possibilidade do braço secar, e acabou secando, vibrando no erro, vibrando no remorso, vibrando no peso de consciência. E outra consequência que isso causa é que a gente sabe, como espíritas, que nós atraímos aquilo que nós vibramos. Se eu estou vibrando no erro, se eu estou vibrando no remorso, se eu estou vibrando no arrependimento, eu vou atrair o quê? Remorso, arrependimento. Então eu preciso, num primeiro momento, mudar o padrão vibratório para que eu consiga me livrar dessa culpa, para depois entrar no processo de expiação e reparação. Na Revista Espírita, de janeiro de 1867, conta um caso também de um casal que assassinou um cambista para poder ficar com o dinheiro dele. E anos mais tarde, esse mesmo cambista que foi assassinado por eles reencarnou como o filho dos dois. Ou seja, eles tiraram o dinheiro do cambista para o filho, o cambista voltou para tirar o dinheiro deles. Né? Provavelmente sendo um filho daqueles que dá bastante trabalho, né? Que faz com que o pai e a mãe gastem todas as energias monetárias e mentais com aquela criança. No livro Fonte Viva, no capítulo 90, Emmanuel, lógico que com palavras minhas, não com as palavras de Emmanuel, que são bem mais poéticas e bonitas, ele nos diz que arrepender
Arrepender-se depois de um engano é normal e é até necessário para a nossa evolução. No entanto, por causa desse engano, entrar num processo de remorso e autopiedade é perda de tempo. Então a gente precisa tomar a iniciativa, tomar a atitude, buscando ajuda ou não, se tiver condições de sair sozinho, de sair desse processo de culpa, para poder passar para a fase seguinte, que é a expiação. E o que vem a ser a expiação? A expiação é sofrer o que provocou e passar pelas dores e sofrimentos que na maioria das vezes são reconstituintes. Quando eu percebo que eu errei, que eu me enganei, que eu fiz algum mal para alguém ou para alguma coisa, ou às vezes para mim mesmo, e tirei da minha mente a ideia de que isso foi um pecado, que isso foi um erro, e sim, eu me enganei de alguma maneira, e não chafurdo no peso de consciência. Essa expiação que vai aparecer na minha frente é reparatória, é reconstituinte. Por quê? Porque eu vou aprender com ela. Aquele erro que eu cometi, ele vai me trazer uma lição. Eu vou aprender com ele. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. É aquela história se eu pegar um martelo e dar uma pancada nessa mesa aqui, vai fazer uma moça na mesa, né? Não devia ter batido, estraguei a mesa. E agora? Me arrependi de ter batido na mesa, estraguei a mesa. E a mesa deixou de ter o buraco? Não. Como é que essa mesa vai tirar o buraco? Eu vou conseguir me livrar dessa moça na mesa. Eu vou ter que pegar a lixinha do tempo e ir lixando devagarzinho, 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 até sumir o buraco. E depois passar o verniz do perdão. Aí a mesa vai ficar de novo. Toda vez que eu olhar para aquela mesa, mesmo que ela não tenha mais aquela moça, eu vou me lembrar. Eu bati nessa mesa. Mas eu aprendi com o meu erro, e eu arrumei o meu erro, eu reparei o meu erro. E eu não vou errar mais. Essa é a grande questão. E a reparação, né, é a história que eu já falei ali da lixinha do tempo e o verniz do perdão, que é reparar com o bem todo o mal que foi feito. Né? Essa é a reparação. Aprender com o erro, com a expiação, que é reconciliadora, que é reconstituinte, que ela ensina, né, com a gente os erros, e aprender a reconstruir o nosso futuro em cima desse novo aprendizado. E uma coisa que é importante também a gente frisar é que não há engano sem consciência. Eu não posso ser acusado, culpado de uma coisa que eu não tinha consciência de que eu estava fazendo errado. Se eu não sei que se eu socar essa janela aqui o vidro vai quebrar, e eu socar essa janela e o vidro quebrar, eu não posso ser culpado por isso. Agora, se eu sei que ela quebra, eu vou ser culpado. A responsabilidade é minha. Então, eu até usei esse desenho aqui, que é uma ilustração da parábola dos talentos, lá do Evangelho do Cristo, onde ele diz que Deus dá a cada um conforme as suas possibilidades. E aqui a gente vê nesse exemplo que ele dá 5 para um, 3 para outro, 2 para outro, né? Ele dá conforme as possibilidades. A gente vê que se, por exemplo, se o patrão, se o senhor tivesse entregue os 5 talentos para aquele a quem ele entregou um só, esse a quem ele entregou um só ia perder o dinheiro todo, porque ele não tinha condições intelectuais, morais, sei lá, de tocar esse ensinamento para frente, esses talentos. Então, é o que eu sempre costumo dizer, a justiça de Deus ela é igualitariamente equânime. Ela quer que todos se tornem iguais, todos têm as mesmas condições de ser, todos foram criados da mesma maneira, com as mesmas condições, e todos têm os mesmos objetivos, que é nos aproximarmos o mais possível do Criador. Mas cada um tem a sua condição. Uns precisam mais, uns precisam menos, uns aprendem mais fácil, outros aprendem um pouco mais, uns recalcitram mais no erro, os outros avançam mais rapidamente. E aí Deus dá os talentos conforme cada um precisa. Né? Se eu preciso de 3, ele me dá 3. Se ele sabe que eu não vou conseguir subir 20 degraus, ele vai mandar eu subir só 10. Porque ele sabe que 10 eu consigo subir. Com dificuldade ou não, mas 10 eu consigo subir. Né? Então isso é importante saber. Não há engano sem consciência.
E essa consciência, ela é construída na medida em que a gente vai tomando conhecimento, vai aprendendo, vai estudando, vai se relacionando com Cristo, vai se relacionando com Deus, vai se relacionando com, no nosso caso, a doutrina, com qualquer outro pensamento religioso. Aí a gente vai construindo essa consciência. E aí, quanto mais será dado, mais será cobrado. E aí nós temos então que construir o nosso futuro. Quando lá no Evangelho se diz no porvir divino, confiar no porvir divino, sim, a gente deve confiar no porvir divino, mas não sentadinho de braço cruzado, esperando, como meu pai dizia, que as pombas caiam assadas do céu no nosso colo. Deus nos dá as oportunidades, Deus nos deu os seus substantivos para que nós os trabalhássemos em adjetivos, né? Nos deu a inteligência, nos deu a bondade, nos deu a capacidade de evoluir, mas depende de nós nos esculpirmos lá, como naquela primeira imagem lá da frente, nos esculpirmos no nosso bloco de pedra, que é duro, mas mas se nós trabalharmos, ele se torna maleável. O arrependimento é natural, como eu já falei ali, mencionei a questão lá do Emmanuel, lá no livro Fonte Viva. A necessidade do perdão e do auto-perdão são importantíssimos nesse processo. Para quando eu reconheço o erro, reconheço a falta que eu cometi, é necessário que eu me perdoe e que eu perdoe aquele a quem que me causou o mal, né? E a aceitação e a autoaceitação do outro também. Que eu me aceite como ser temporariamente imperfeito em processo de perfeição e que o irmão também está nessa mesma situação, ele também está em processo de aperfeiçoamento. Então, se ele errou, eu também errei, né? Será que o erro que ele causou, a ofensa que ele me fez, não foi causada por uma atitude minha? Eu fico primeiro, quando alguém me ofende, a primeira coisa que eu penso, o cara me ofendeu, pô, que sacanagem, né? Mas será que não fui eu que causei essa oportunidade dele me ofender? E a gente também não deve esperar que tudo se cumpra para que a gente possa tomar iniciativa, né? Jesus não queria que nós lêssemos todo o Evangelho dele, todo o Novo Testamento, entendêssemos tudo. Entendi tudo, sabe tudo, então agora eu começo a praticar a caridade. Não, ele quer que a gente comece a praticar a caridade a partir do momento que eu vi o nome dele. Jesus, quem é Jesus? É o Filho de Deus. Então o que ele fazia? Fazia tal coisa. Mas então já vamos começar a botar em prática. A mesma coisa da doutrina espírita. Jesus não quer, os espíritos de verdade não querem que a gente decore tudo isso aqui, ó. Eu já sei tudo de cor, então agora eu vou começar a fazer a caridade. Não, ele quer que a gente comece já. Tá? E aí, essa frase é bem importante. Na intenção do bem já há uma virtude. Se eu penso em fazer o bem, já é melhor do que eu fazer o mal. Né? E fazer o bem sempre é a melhor opção. Não interessa qual tipo de bem, não interessa qual a situação. Fazer o bem, que seja pensar no ato do bem, já é virtude. A compreensão da infância espiritual da qual nós estamos lutando para superar e a admissão da possibilidade do engano, ou seja, nós podemos nos enganar e nós vamos nos enganar, né? Se nós temos a consciência e percebemos esse engano, o passo seguinte é buscar reparação. E como é que a gente vai fazer isso? Sendo paciente, dando tempo para as coisas acontecerem, não precisa ser de uma hora para outra, meditando para a gente pensar o que a gente fez, o que a gente pode fazer, e esperando, porque a vida certamente vai dar uma oportunidade para a gente reparar isso. Lembra que Deus é um Pai bondoso? Ele vai dar a oportunidade para a gente reparar esse erro. E aí a gente vê que a culpa já não é mais do nosso tempo. A responsabilidade é. Agora, quando a gente viu esses ensinamentos aqui, tá? A gente viu que não é culpa. A culpa, nós vamos tirar a culpa da nossa vida. Agora nós vamos ser responsáveis pelos nossos erros. Né? Quando a gente comete um engano, entra naquele processo de eu não consigo, eu sou um coitadinho, eu não posso nada, aí as pessoas vêm me ajudar e eu agrido elas, eu fico naquele processo de vai e volta, e não sai nunca disso, perdendo tempo. A gente precisa mudar isso. Precisamos mudar isso.
para efetivamente a aceitação da realidade de se eu errei, eu me enganei, vai vir uma expiação e essa expiação vai ser reparadora, e aí ter a coragem de enfrentar a expiação, mas eu não preciso ficar esperando que ela venha. Eu posso tomar a iniciativa e ir atrás dela. Tá? Primeiro fazendo o bem, não importa a quem, conforme o Evangelho do Cristo nos orienta, né? E a espiritualidade que não nos deixa, que nos deixa muito claro, o amor é a solução. Sempre o amor é a solução. Essa aqui é a fonte de pesquisa, né, dos livros que eu utilizei para preparar esse material. Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido proveitoso essa conversa que nós tivemos hoje. Que Deus os abençoe, Jesus os fortaleça e Maria Santíssima os proteja. Muito obrigado, boa noite.